Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Maverickcast, o maior podcast de bebidas do mundo. Estou aqui com o meu grande parceiro Rômulo de Abreu, o Maverick. E hoje, grande Zé Penha, um marqueteiro. Está aqui em trajes. Chapéu do quê? Vocês sabem do que é? A gente vai falar sobre esse país que tem a cultura que leva esse chapéu, que é sobre Cuba. Muitas pessoas não sabem, mas Cuba colocou, como é que é? É um dos principais pontos geográficos do mundo em relação a coquetéis, vamos dizer assim. É um grande expoente da coquetelaria clássica. Você tem, pelo menos, vamos pôr, 3 coquetéis clássicos, muito clássicos, saindo de Cuba, e outros que eu fui lá descobrir. Então, todo bartender que se preza mesmo a entender um pouco mais sobre a história dos coquetéis clássicos deveria fazer uma viagem para Cuba, certo? Sim, a realidade, né, é muito diferente da utopia. Eu vivi a utopia, que é você ter a condição de viajar e conhecer na fonte. Mas a realidade nem todos conseguem, por falta de tempo, de recurso e por falta, às vezes, de aptidão. Mas o ideal seria você conhecer, mesmo para fugir das mentiras, né, que é contado aqui sobre esses coquetéis clássicos, e conhecer na fonte mesmo as histórias, o porquê do nome, como que é a receita correta. Então, sim, Cuba é um grande expoente, um roteiro certo para quem tiver condições e conhecer da coquetelaria clássica caribenha, né, digamos assim, ali do Caribe. Acho bem, era exatamente isso que eu ia falar então, porque aqui nós estamos com um bartender que foi para Cuba, que foi lá especialmente para pesquisar. Óbvio, você foi para também conhecer um pouco do país. É um país que tem muitas particularidades que acho que todos deveriam conhecer para de fato falar um pouco mais sobre diversos assuntos que a gente acaba citando, né, de países com cultura, com política, com economia que tem parecido com Cuba. Mas temos aqui então um bartender que foi para Cuba, foi estudar os drinks lá, conheceu os bares clássicos onde foram inventados alguns drinks que vocês já conhecem. Então fica até o final, assista até o final. Vocês vão ter um conteúdo aqui de quem foi lá, em loco, conversou com os caras. E, bom, como é que surgiu essa ideia de ir para Cuba assim, do nada, realmente efetivar essa viagem? Bom, primeiro que é um desejo, desde quando eu me tornei bartender, de viajar, né? Para quem não sabe, eu fiz turismo, então sempre durante a faculdade eu via falar de viagem e tal, mas na hora que eu decidi Cuba, foi um sonho que eu tive, eu em Cuba. Ouvindo salsa e tal, e eu fiquei com aquele sonho na minha cabeça e não falei pra ninguém. Aí, eu conversando com com meu pai e tal, um dia, e ele falou, cara, que você não vai pra Cuba? Ele falou e casou. Eu falei, acredito que eu sonhei com aquilo, e fui procurar uma agência. Você comprou o chapéu antes ou não? Não, lá foi um souvenir, né? Ah, então esse chapéu é cubano de Cuba. Cubano de Cuba, do Che mesmo, talvez ele que usou. Mas é um souvenir que eu peguei lá, né, com umas trocas, né? A gente faz umas trocas bem legal, bem barganha, assim, eu consegui fazer bem legal. E tá aí o chapéu. Tá, e aí você, então, um desejo de sempre. E aí, o que você esperava antes de chegar lá? O que você esperava ter de Cuba? Qual que é o seu objetivo? Eu vou lá e vou extrair o que daquele país? Cara, eu vou falar pra você que essa é uma pergunta que ninguém nunca fez pra mim e que eu acho que define a minha viagem. É por isso que eu tô perguntando, inclusive. Foi lá, queimadas do Maverickcast. Exato. Não, mas muito boa, porque assim, as pessoas não entendem como funciona o nosso podcast. Sem ensaio, né? A gente conversa, um bate-papo nosso. A gente acabou de chegar aqui faz 5 minutos, então... A gente nem fez testes. Imagina. Mas assim, foi muito... como eu te falei, eu fiz turismo, então tinha toda uma técnica para você viajar, de você estudar a cultura do local, estudar a moeda, a economia, a sociopolítica, para você não chegar e ser aquele turista que a gente fala, o turista americano, chega aqui e se impõe no país, né? Você não absorve nada de cultura. Só que o que eu decidi fazer? Não saber nada de Cuba. Eu não quis saber nada. Não só a parte de moeda e como que estava a situação política, mas a geografia. Eu não queria saber como que era a casa de lá. Eu não quis estudar nada. Eu quis realmente chegar no aeroporto e descobrir Cuba. Eu lembro que eu cheguei assim, abri a janela do quarto que eu estava e falava assim, no dia que eu fui sair mesmo, falei, agora Cuba, se apresente para mim. Revele-se.
Nossa, se revelou e foi maravilhoso, me apaixonei. Então, uma dica inicial para quem for para Cuba é não fique pesquisando tanto, não fique se informando tanto. Já que você vai até o local, aprenda lá, de fato, estando no país. É a melhor dica, talvez, para quem está aí. Eu vou falar de um barman. A gente dificilmente cita barmans aqui, né, que é da mesma área que eu, mas eu quero citar um. Um barman, ele chama Tai Barbin. Ele tinha um programa no YouTube, ele é um cara que eu admiro, a gente tive o prazer de conhecer. E ele fez uma coisa bem interessante comigo, né? Quando eu descobri que ele foi para Cuba, antes de eu ir, eu vi umas fotos no Insta. E falei, Tai, você foi para Cuba, dá uma dica para mim, cara. Dá uma dica legal aí. Sabe o que o Tai Barbin falou, cara? Falou assim, não, cara, vai lá. Para muitos, simples. Pode parecer que foi uma arrogância, tipo, nossa, o cara nem quis dar uma dica. Não quis compartilhar o que viu. Cara, ele fez exatamente o que eu falaria para um barman hoje. Certo. Cara, esquece, não adianta eu te falar nada, vai lá e viva a sua experiência. E foi isso que ele me falou, ele falou, vai lá, vive sua experiência, cara, seu jeito, vai ser legal e tal. E eu fui e agradeço muito a ele, assim, a dica que ele deu, porque realmente afirmou aquilo que eu já queria. Falei, não, eu quero conhecer. Só que aquela semaninha antes de você ir meio inseguro, eu falei, deixa eu pedir uma dica para um cara que esteve lá. E ele me falou isso. E agradeço o Tai Barbin, espero que ele ouça um dia o podcast. Né? Já fica o nosso abraço aí. E recomendação para quem, de novo, para quem... Vamos escrever assim, falando Maverick, falando mal de Tai Barbin. Exato, já tá um thumbnail aqui já. O pessoal adora essas coisas. Adora os cortes, né? Já fica a dica aí. Pro diretor Gustavo, competente exatamente, Gustavo. Grande Gustavo. Gustavo Lanches. E a gente vai falar um pouco então dessa experiência que você foi atrás e acabou descobrindo tudo lá. Sim. Então você não teve nenhuma preparação de informação em relação, mas em relação aos coquetéis mesmo. Você se preparou, porque imagino que pensando em ir para Cuba, você falou, pô, vou tomar muitos drinks lá, vou ter que tomar normalmente mais do que eu tomaria num dia normal aqui, numa semana normal. Então você houve uma preparação etílica? Houve uma específica para os coquetéis cubanos, que eu comecei a pedir nos bares aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, os coquetéis cubanos. Então eu comecei a pedir... Que já não é muito simples de encontrar da forma clássica mesmo. Sim, assim, aí cai num assunto muito questionável. Porque aqui é feito de uma forma que não é feito lá, ponto. Então eu comecei a pedir. E a minha referência era aqui. Minhas aulas, os mestres da coquetelaria, minha referência era aqui. De história, de sabor, de ingrediente, de preparação. Então, pedia muito daiquiri, pedia muito mojito, muito Cuba Libre, muito... Que eram os três assim, que eu conheci. Pedia muita pina colada, embora pina colada não seja cubana, a gente... cubano. Né, porto-riquenho, né? Porto-riquenho. A gente chama o Ebert para falar disso. Exato, grande Ebert, um abraço. Melhor, mas né? Existe um consenso dos bares de São Paulo que você provou os drinks aqui de uma forma de fazer esses coquetéis ou não? Cada um faz de um jeito? Não, tinha um consenso bem interessante, isso me incomodava muito. Quando as pessoas tiravam a folha do hortelã para fazer o mojito, para quem não sabe, o mojito... A gente vai falar de cada drink cubano aqui. Então, e no final também a gente vai dar uma dica, como sempre, de como você preparar um drink cubano em casa. Vou escolher um bom aí. A gente vai escolher, já falar sobre eles aqui. Então eles pegavam o ramo do hortelã e tiravam as folhas. E sempre falavam de 10 a 12 folhas e tal. Isso eu sempre pensei, por quê 10 a 12? Talvez para esteticamente não ficar tão poluído. Ou porque com 10 eu consigo extrair o aroma o suficiente, o sabor o suficiente. Eu nunca tinha uma resposta. E eu observei que isso era geral. Aqui em São Paulo, no Brasil, geral. Isso foi um mito derrubado quando eu fui para lá. Né? Certo. Então eu comecei... A minha preparação foi conhecer todos os coquetéis cubanos feitos no Brasil, como que eles fazem, por alguns bartenders até renomados, bares famosos. E foi também preparar o meu organismo. Fígado. Eu comecei a beber bastante, num ritmo legal, aprender o meu limite quando eu entrava ali, aqui com tantos mojitos eu fico bêbado, então deixa eu dar uma segurada. Mas se eu comer antes eu não fico, se eu beber água com gás eu dou uma relaxada. Então eu comecei a me preparar e como se fosse um atleta olímpico, cara, assim, eu me levava tão a sério que eu tinha minha rotina etílica, né? Não aconselho para quem... não estamos aconselhando esse tipo de prática,
Mas é bacana para um cara que encara a profissão como ciência. Eu acho legal você se usar ali como um cobaia nessa hora. Até porque você não sabia também qual a última vez que você iria voltar ao país, então acredito que lá você teria que experimentar o máximo de coquetéis possíveis. Vamos lá, com meus recursos limitados na época, assim, eu falei, pô, eu vou para lá e eu quero conhecer outros países, outros bares. Falei, vou para lá, eu tenho que absorver, no tempo que eu ficar lá, absorver o máximo possível. E qual foi a sua primeira experiência em Cuba com relação aos coquetéis? Etílica, legal. Você foi para onde primeiro? Primeiro eu fui num bar chamado Ciacará, muito legal, onde o Robin... Fica em Havana? Em Havana, eu fiquei só em Havana. Onde o Robin e a Sally, são os 2 bartenders de lá, eles me serviram. E eu tinha uma estratégia, né? Certo. Que era o quê? Quando eu decidi ir para lá, e eu falando com a agência, eu quis fazer uma troca de informação. Eu queria ter cursos lá com os bartenders, fazer um curso, pago mesmo, e também dar os cursos lá. Só que o consulado vetou, falou, não, você não pode exercer nenhuma função remunerada lá e tal, e vetaram. Então eu falei, como que eu vou fazer essa troca? E eu tive uma ideia de chegar nos bares e pedir uma caipirinha. Era o primeiro drink que eu pedia. E quando o bartender... Por ser um drink clássico brasileiro. Brasileiro, o mais clássico brasileiro. E ver como é que eles iam reproduzir. Porque a minha estratégia era o seguinte, eles iam fazer, com certeza não fariam uma caipirinha como um bartender brasileiro. Desculpe, bartenders internacionais, vocês nunca farão uma caipirinha como um brasileiro. Fato. Assim como nós brasileiros nunca faremos daiquiris, mojitos como os cubanos. A não ser que seja eu. Já chega lá já. A não ser que seja eu. Bom, realmente, os caras têm a prática, aquela coisa. Aí eu pedia, e eles faziam com uma aguardente deles lá, né? Cachaça deles. E fazia o batido, né? Que a gente aprende a fazer ele montado, né? Já expliquei a técnica, né, de como fazer o coquetel, só não expliquei onde eu explico. Mas batido na coqueteleira, eles faziam lá e tal. E poderia estar o coquetel mais maravilhoso do universo, a melhor caipirinha. Eu sempre fazia o seguinte, pegava, olhava, fazia careta. Eles estavam fazendo, eu fazendo careta. Aí quando eu bebia, eu fazia assim... nossa, não atingiu. Né? Deixava... Fazia aquele deboche. Eu falava pra mim mesmo, em português mesmo. Ficava, ai meu Deus, credo. E esse bartender, vamos começar, né? Como você falou, a primeira experiência. Ele chegou e falou assim, algum problema? Aí eu falei, sim, isso daí que não é uma caipirinha, cara. E ele falou, como não? Eu falei, não é uma caipirinha. Só que ele foi muito assim, esperto. Ele já chegou e falou, você é barman brasileiro? Aí eu falei, sou. E ele chamou o gerente dele. E o gerente dele chegou e falou, você pode ensinar meus barmans a fazer os drinks brasileiros? Caramba. Então no primeiro bar que eu já fui, já atingi... A estratégia deu certo. Tipo 100%, no primeiro. Aí eu falei, nossa... Pô, legal, o cara não foi, né? Foi humilde até, né? Que ele percebeu que foi muito. Se tem alguma coisa errada é porque esse cara sabe mais do que eu, né? Foi muito. E fica aqui um parêntese, cara. O brasileiro, eu falo porque eu fiz turismo e hospitalidade. Sim. Então, eu não só exerço a hospitalidade, como eu tenho técnica de hospitalidade. O brasileiro se acha hospitaleiro. Só que o conceito de hospitalidade é você tratar o outro, basicamente, a grosso modo, como você gostaria de ser tratado. Sim. E não, eu trato bem meu cliente, eu dou um sorriso para ele. É muita questão de feeling. Às vezes o seu cliente não quer um sorriso. Às vezes ele quer trocar informações, quer trocar... Então, eu achei os cubanos... porque cada cliente está com humor no dia, né? Tá com a energia, tá? Às vezes ele quer, mudar esse humor buscando o bar justamente por isso. E eu considerei os cubanos, os bartenders cubanos, muito mais hospitaleiros do que os barmans brasileiros. Principalmente com outro barman. Certo. Você ficou aquela disputa profissional? Não, nem com nenhum. Só houve em um bar, né? Mas assim, eu conto já. Entendi. Mas a questão dele não ter recebido muito bem essa minha crítica caipirinha. Sim. Mas você chega, eu como barman, dependendo do barman, do bartender, a barwoman, dependendo do profissional que está no bar, cara, ele te enxerga realmente como um concorrente, um inimigo. Eu já fui muito bem tratado aqui, óbvio, né? Eu tenho grandes amigos nos bares, mas também já fui muito rechaçado.
de pessoas que praticamente jogam coquetel para mim. Sabe que eu sou da área, assim, Sim. tipo, o cara tá se achando. E lá não, eles sabiam que eu era da área e, tipo, eles falavam, nossa, ensina, vamos trocar informação, como é que é lá. Pode ser que seja o efeito gringo, seja o efeito turista, eu sou... Porque imagino que tinha muitos brasileiros lá nesses bares especificamente, ou não? Não quando eu tava. Tá. Quando eu tava assim, eu encontrei uns Se brasileiros eles tinham na essa rua, vontade assim. de aprender, fazer um drink genuinamente brasileira, porque eles poderiam falar, pô, aprendi com um bartender brasileiro, então Sim. essa é a receita de São Paulo de uma e caipirinha. fica essa minha dúvida, né? De tipo, se eu fui o único barman brasileiro que foi lá com esse intuito. Sim. O único que foi, eu sei que não foi, mas com esse intuito e com essa disposição de troca de informação. Mas foi bem legal, então... E qual que é a diferença entre uma caipirinha brasileira e uma caipirinha cubana? Tecnicamente a gente faz montada aqui, que é direto no copo. Você corta os limões, você coloca o açúcar, você amassa, coloca o gelo, a cachaça, mexeu, entregou. Lá eles fazem esse processo na coqueteleira. Tudo eles na amassam, coqueteleria. Amassam tal, põe o açúcar, a cachaça, o gelo, mexe na coqueteleira. Qual é a grande diferença disso, de sabor? Você fala, mas tá, vou primeiro ser o advogado da caipirinha batida. Ele fica mais homogêneo, o açúcar ele interage melhor com o coquetel, ele dissolve melhor. E lá em Cuba eles usam ou o xarope de açúcar, que é o líquido, eles fazem o xarope, ou o refinado deles, que é mais grosso que o nosso. Então não dissolve tão bem. Então certo. Talvez por isso eles usam essa técnica batida. Porém, você tem um grande problema para mim da caipirinha, que é o grandíssimo problema. O que deixa mais ácida uma caipirinha, deixa ela com aquele amargor maior, é justamente a casca, você machucar a casca. Macerar o limão, né? Exatamente, esses óleos essenciais da casca, chamados zets, ele tem uma quantidade certa para sair no coquetel, para ele não roubar toda a cena do coquetel, para ele não ficar um coquetel totalmente amargo. Aquela cena que dói do cara colocando ali, espancando o limão ali, vai sair uma caipirinha aqui. E você legal, hein? E você conhecendo a técnica, tem certeza que aquilo vai te fazer mal, cara. Sim. Então, aí fica com um gosto amargo, o cara vai colocar mais açúcar. Aí você fala, quando você bate ela na coqueteleira, o gelo vai raspando essa casca, né? Certo. É o normal, o atrito que tem lá dentro. Então você corre o risco de deixar a caipirinha mais amarga. Mas o contraponto é que você também deixa ela mais homogênea em termos de açúcar. Legal. O açúcar desenvolve melhor. Mas um bom bartender, ele vai conseguir deixar no copo ele mesmo montada, com a forma brasileira e com sua bailarina, o suficiente para ela ficar bem homogênea, bem legal. Nosso açúcar refinado aqui é ótimo. Sim. Dispensa até o uso do xarope de açúcar, na minha opinião. Mas não tem problema. E aí você começou a fazer as caipirinhas para eles lá. Foi. E aí foi um dia de caipora. Eu fiz nesse bar Ciacará, eu não fiz no primeiro dia, só bebi e comecei a beber vários coquetéis lá. Foi muito agradável. Eles me indicaram uma festa em cima do hotel chamado Hotel Inglaterra, que foi, nossa, maravilhosa. Mas nos outros bares que eu visitei, eu fiz caipirinha, fiz rabo de galo, interessante. Troquei experiências até, fiz dry martini. Você fincou a bandeira do Brasil lá, pelo menos, né? Eu tentei. Em todo lugar eu tentava fincar a bandeira. E onde eu fiz caipirinha, assim, tipo, com mais tempo, na Floridita, né? Que é o bar, para mim, mais famoso. A gente vai falar dele, mas acho interessante só registrar isso, que o mais importante, não só no ofício de bartender, mas em todas as profissões, é realmente você enxergar o seu ofício e evoluir dentro dele buscando essa troca, né? E não você só pegar o seu conhecimento e fechar para si mesmo, mas aprender com outras pessoas que fazem de um jeito melhor ou têm uma vivência. E eu acho que foi interessantíssimo você ir dessa forma, querendo fincar a bandeira brasileira lá, porque sabia que você ia também pegar muito conhecimento dos caras de graça, né? Então acho que quanto mais você, né, acho que fica uma dica aí para os bartenders, né? Não precisa ir lá talvez para fazer isso, mas aqui mesmo ter essa vivência com outros bartenders é sensacional. Exatamente. Isso acho que eleva todo o mercado, né? Exatamente, como você falou, você não precisa ir lá. Quantos bartenders sabem que eu fui para lá, sabe que no meu bar tem uma carta fixa de coquetéis cubanos, simplesmente me ignoram. Simplesmente ignoram a existência, porque aqui no Brasil tem essa coisa de me enxergar como um concorrente, um inimigo. Não vou lá dar moral para esse cara. Eu prefiro fazer o meu jeito que eu aprendi, que tá errado, cara. Assim, se você for pegar, o cara, assim, não é que
desterra, de várias formas de fazer, mas esse cara nunca pode falar que faz igual é feito na Floridita, ele não pode falar. Tá. Ele pode falar que ele tem um jeito, que ele aprendeu, que cada jeito é um jeito, mas você não faz igual lá. Tá. Por que não ir até um bar que o cara foi lá e aprendeu como foi feito, do que você ficar na dúvida sempre ou ter que ir para lá só para aprender o que você pode aprender com um telefonema. Como tem amigos meus, posso mandar um abraço? Claro, manda aí. Geraldo, né, o dono do GW Bar lá de Minas, ele me ligou um dia simplesmente para pedir a receita do daiquiri. Pronto. Agora, e ele anotou, postou no Stories, me marcou. Pode falar que é um drink genuinamente cubano, feito como é feito lá. Cara, e sabe, assim, ele chegou e falou assim, olha, eu admiro esse coquetel que você fez, que eu tomei, eu sei que você faz como é feito lá e eu quero a receita igualzinha. Ele comprou os ingredientes, tirou foto, mandou... Custa, ele é menos do que era antes. Na minha opinião, ele é mais, cara. Ele adquiriu um conhecimento dele. Então, é muito pessoal, né? Eu acho assim, eu tenho uma filosofia de vida que isso me ajudou muito em Cuba e me ajuda para montar um podcast, me ajuda, né, para quem não conhece, a gente tem sempre uma reunião onde cada um respeita o espaço. Sim. Eu acho que é o seguinte, o conhecimento é igual dinheiro. Não adianta você ter 1 bilhão se você não gasta. Então você não tem esse dinheiro. Tenho um dinheiro guardado, mas e aí? É igual conhecimento, não adianta você absorver uma biblioteca inteira e fazer 10 faculdades e não usar. Sim. Se você usa só para você é meio babaca, né? Sim. Você vai no bar, pede os drinks mais caros, põe a garrafa de Blue Label, cerveja artesanal, importada, e seu amigo tomando Itaipava porque você não quer... Eu falei marca, né? Uma cerveja mais... Estamos falando de preço, não de qualidade. Uma cerveja Skol, Brahma, pronto, falar logo todas, Kaiser, Bavária. Pronto. O que é uma... de preço, estamos falando de valor. Então você lá, o rico, bilionário, bebendo tudo, seu amigo não é igual conhecimento. Você começa a vomitar informação. Eu sei, eu conheço. Um exemplo, o cara foi para Cuba, fiz, e não agrega. O cara te pergunta, mas como faz tal drink? Não, cara, saiba do seu que eu sei do meu. Assim como o dinheiro, conhecimento você tem que ter, você tem que usar e você tem que compartilhar. Que é o que a gente está fazendo aqui também para todo mundo que está vendo esse conteúdo aqui de graça. Estou compartilhando meu dinheiro. Exatamente. Conhecimento. Vai ser um conteúdo muito bom para você ter. Acaba sendo dinheiro, porque eu fiz um investimento para ir para lá. Exato. A gente fez um investimento para fazer esse podcast, né? A gente paga editor, são segredos que você está trazendo de lá que só para quem vai lá mesmo, né? Mas o que é então? Vamos lá. O que é ir ao La Floridita? La Floridita. Quando eu fui para esse bar, eu soube que o Ernest Hemingway tinha colocado Havana, Cuba, no mapa da coquetelaria. Ele falava muito da coquetelaria. Eu fui no avião lendo O Velho Mar. Chorei, emocionante. Grande livro. Velho Santiago. Nossa, Santiago é o personagem. Eu chorei, cara. Sinceramente, eu chorei. De verdade mesmo. Um puta do livro. Pessoal, leiam O Velho Mar. O Velho Mar, um livro. Eu soube que ele colocou La Floridita no mapa. Sim. Também como bar. Então, quando eu fui no segundo dia que eu estava em Havana, eu saí decidido a conhecer La Floridita. E eu não perguntei onde ficava. Eu falei assim, eu quero rodar... Eu vou perguntar isso agora, onde é que... ele é fácil de achar, É muito fácil de achar. Ele de esquina, ele é enorme, assim. É um ponto, assim, tipo... Só você ver, tipo, uma galera indo, você ir atrás. Sim. É o bar do Estadão de São Paulo. Tipo isso, assim. Tipo quando... Na madruga. É o Estadão na madruga. Aí, fui lá. E cheguei e dei de cara com ele, assim, esquina. Eu comecei a chorar, cara. Me emocionou muito. Porque eu falei, né? Cara, uma tradição enorme ali. Cara, você começa a pensar assim, eu queria que meus pais estivessem aqui comigo, eu queria que meus amigos estivessem aqui comigo, eu queria que vários bartenders estivessem aqui comigo. É um negócio, imagino que inexplicável, né? Você sabe, tipo um clipe do Michael Jackson, que tá todo mundo andando com você e você ali. Nossa, e quando eu entrei, eu me intimidei um pouco. Eu falei assim, eu conheci uns bares menos famosos, os caras foram legais pra caramba, aqui eu acho que é outro nível. Certo. E eu cheguei, cumprimentei o gerente, na porta, era o gerente, eu não sabia, mas cumprimentei o gerente e sentei. Pedi... nesse foi o primeiro que eu não pedi uma caipirinha primeiro. Eu pedi o daiquiri. Mas eu sentei numa ponta, assim, do bar. Sim, você vai pedir o drink... eu falei, o drink que aqui é famoso. Que é onde foi inventado. Olha... Qual que é a história do daiquiri? Há versões que não foi inventado lá. Tá.
né? Ele como coquetel não foi criado lá, ponto. Falam que foi numa mina, né, chamada mina de daiquiri, e a pessoa que tomava muito daiquiri lá, um americano, tem o nome dele, depois a gente joga na edição ou pergunta aí que eu respondo. Ele colocou lá, ele tomava essa mistura, né, de rum, suco de limão, e colocou o nome né, por causa da mina de daiquiri. Então era o drink daiquiri que o cara misturava lá e tomava. E assim como vários coquetéis, eles nascem iguais, vão tomando a modificação, vai ganhando sua taça própria, vai ganhando suas características próprias e vai. E na Floridita foi onde trouxeram esse coquetel e falou aqui. Certo. E tem lá no balcão deles, assim, né, atrás do balcão, escrito La Catedral de Daiquiri. Cara, catedral é pesado, cara. Cunha de Daiquiri, lá tem vários nomes assim, de referência. Sim. E quando você chega, tem uma taça Martini enorme, né? Que eles falam que enche uma vez por ano ali de Daiquiri, o pessoal toma. Antes da pandemia, né? Todo mundo tomava. Mesmo? Caramba. E eu dei de cara assim, com a estátua do Hemingway. Tipo, quase tamanho real. Entrou, assim, já foi uma... No lugar que ele sentava, assim, do jeitão que ele sentava, né? Que a gente vê em fotos. Emocionante. Eu sentei na outra ponta e pedi um daiquiri. E a minha surpresa foi tamanho, era outro tipo de drink. Não era o daiquiri igual eu conheci aqui. Tá, falei, vamos lá, quais eram as diferenças? A principal diferença é que ele foi servido frozen, que é batido com gelo, tipo fica aquela consistência de raspadinha. Sim, de raspadinha. Então, peraí, eu não pedi frozen, eu pensei, e me veio um daiquiri frozen. Ou eles serviram frozen pra mim, meio que tipo, vamos servir um frozen. Ou é feito assim. Aí eu pedi o segundo. Eu falei assim, vê igual. Eu falei, me vê um clássico aqui, eu quero um daiquiri clássico. O cara falou, você já acabou de tomar um. Meio que tipo, tá bom, toma. E eu falei, nossa. E eu tinha sido servido pela garçonete as 2 vezes, não foi o barman direto. Eu falei, nossa, né? É assim. Achei muito saboroso. E tinha um negócio nele que eu não estava conseguindo identificar. Eu falei, tem um sabor aqui que eu não consigo identificar. E eu não sou perito no paladar. Meu olfato é muito mais confiável do que meu paladar para coquetelaria. Meu paladar é um defeito, não é tipo charminho, não, é um defeito. Meu paladar assim é terrível. Só consigo identificar as coisas muito limão, maracujá, assim. Sim. E eu tomei aquilo, eu falei, nossa, né? Hora de conhecer os bartenders, né? E aqui no Brasil, você falou a grande diferença. Aqui eles não fazem frozen quando você pede um daiquiri, a não ser que seja um daiquiri frozen, mas eles não fazem frozen. E eles colocam açúcar, o limão, o rum e o gelo. Bateu, serviu na taça Martini, acabou. Lá em Cuba, esse sabor que eu não estava, na Floridita, esse sabor que eu não estava conseguindo identificar é o licor de maraschino, que é um tipo de uma cereja. Eles colocam poucos ml, mas faz toda a diferença na consistência do frozen. Ele deixa, né, o licor batido com o gelo, o liquidificador, ele dá uma consistência mais pegajosa, digamos assim. Certo. E um sabor, cara, assim, mais complexo. Então eu falei, opa, peraí, eu nunca ouvi falar que se faz assim. E aqui no Brasil, quando você pede o daiquiri com maraschino, eles chamam de daiquiri Hemingway. E eles falam a história que o Hemingway tinha diabetes e tirava o açúcar e colava o licor de maraschino. Em Cuba eles não confirmaram essa história para mim. Eu não sei se é verdade ou não, mas quando eu questionei, eles falaram, não, é da receita. Não é assim, eles fizeram pro Hemingway desse jeito. Sim. Eles falaram, o Hemingway tomava desse jeito, já era assim. Sim. Isso foi o pessoal da Floridita que me falou, né? Não é... Não, mas se os caras falaram, tá falado, entendeu? Então, né? É o que eu levo. Os caras, né? são a catedral do daiquiri, eles vão ficar supondo coisas. Eu falei com o cardeal do daiquiri, exato, não vou falar. Onde frequentava o Sr. Hemingway, então... Então, assim, aí eu fui lá e fui fazer a caipirinha, né? O capítulo caipirinha na Floridita, que foi o primeiro desentendimento que eu tive lá. Tá, né? vamos lá. Primeiro confronto. Quando eu pedi depois dos 2 daiquiri, eu mudei de lugar, eu fui filmar e tal, fui dar um 360, é muito legal, grande lá, um restaurante grande. E eu sentei, mudei de lugar. E eu acho que o bartender não tinha percebido que eu já estava lá. Aí eu falei, uma caipirinha, por favor. E lá é pauleira, lotado. E ele começou a fazer tal, caipirinha daquele jeito, batido e tal. E eu fazendo assim. Só que como tá na correria e tal, ele não tava prestando muita atenção no que eu tava fazendo. Então eu tive que ser bem enfático. Então eu ficava...
fazendo caras e bocas, Sim. batendo no balcão, que, não quero, meu Deus, tá errado. Aí ele já ficou muito, muito bravo. E ele deu o copo, assim, pra mim, pra não falar que jogou, assim, ele deu o copo, e eu experimentei, e eu fiz, e bati o copo, assim, né, tipo, eu odiei. Aí você conseguiu a atenção dele. Total, até mais do que eu queria. Sim. E ele falou assim, o que foi? Bem seco, assim, coisa que o cubano geralmente não é. Aí ele falou, o que foi? Aí eu falei, essa caipirinha tá ruim. Eu fiquei até com medo de falar, não é caipirinha, igual falar com os outros, tá errada. É, porque você tava também na... Eu falei, essa caipirinha tá ruim. E ele realizou meu sonho. Porque ele simplesmente virou e falou, vem aqui, faz melhor. Assim. Ele simplesmente olhou pra mim e falou, vem aqui, faz melhor. Cara, e pra um bartender abrir a sua cozinha assim... Na hora que ele fez isso, assim, eu levantei, falei pra moça, peguei uma moça, peguei meu celular, falei, moça, por favor, filma. Eu tenho essa filmagem, né, eu fazendo a caipirinha lá. Eu falei, por favor, filme esse momento épico pra mim. E dei a volta e comecei a fazer a caipirinha. E cortando lá, eles davam uns limões bem pequenininhos, o açúcar bem grosso. Mas fui lá, fiz. Ele achou que eu coloquei muito açúcar na hora que eu coloquei. Certo. Ele achou, deu pra ver ele assim, aquela cara tipo mais, né? Mas porque ele não dissolve tão bem o açúcar. Eu fiz lá e quando eu termino de fazer, quando eu tô cortando o limão, ele fala, né? Ele me xinga, ele fala assim, esse hijo de la puta é um bartender, né? Tipo, ele fala, pô, esse cara é barman. Que ele viu pelo jeito que eu corto, né? O limão não teve, né? Não tem uma mágica, mas você tem uma técnica. E quando eu acabei, eu servi pra ele a caipirinha e ele negou. Sim. Ele balançou a cabeça, assim, ele fez assim, não quero. Aí na hora do vídeo, que tinha uma moça gravando, eu já dei pra ela, assim. Sim. E ela bebeu e falou, nossa, que coquetel maravilhoso. E o marido dela experimentou e falou, já vem um pra mim. Aí eu olhei pra cara dele e falou, faz, você não é o bartender? E eu acabei fazendo quase uns 20 coquetéis lá, caipirinhas, e no meio delas eu fiz uma, ele pegou, experimentou. Ele chegou e falou, tá, legal, eu vou te ensinar como faz o daiquiri. E foi, tipo, maravilhoso. Hoje, um grande amigo Rolando. Nem sei se ele vai ver isso aí. Vai, que eu vou mandar. Com certeza. E você lembra dele, um dia que você estava aqui? Sim, verdade. Você fez uma videoconferência. Fiz uma videoconferência com simpático. ele. E são os grandes dois amigos que eu fiz lá, o Rolando e o Nicolai. São os dois bartenders lá da Floridita. Quem for pra lá e quiser dar um abraço neles lá. São muito gente boas, embora são um pouco cara fechado, assim, no começo. Mas depois a gente trocou presente. Camisa do Santos pra lá, charuto pra cá, rum pra lá, cachaça pra cá. Nossa, foi uma maravilha. Legal. E aí, bom, então fechamos o daiquiri. E aí o próximo drink, que é um que você tá aí tomando? Esse é o Cuba Libre. Cuba Libre. Vamos entrar no Cuba Libre. O Cuba Libre, para os cubanos lá, é como se fosse muito, muito incrustado na cultura deles. Certo. Muito. Assim. Seria aqui a caipirinha aqui ou o rabo de galo, talvez? Cara, é uma mistura dos dois. Certo. Porque enquanto ele é muito rua, como seria o rabo boteco, de galo, assim. muito boteco, como fosse o rabo de galo aqui, muito tiozão, muito... Ele também é popular e conhecido, como a caipirinha. Então ele tem aquela coisa, tem muitos bares que você chega lá e fala, eu queria almoçar, jantar, e eles falam, você ganha 2 Cuba Libres se você almoçar aqui e tal. E por ser um coquetel simples, rum, suco de limão e refrigerante de cola, todo mundo faz, todo barman faz legal, faz bom. Eles têm um padrão bem bacana, eu não senti muita diferença de um pro outro. Pedia num bar, e quase todos os coquetéis. Daqui eu senti um pouquinho mais de diferença de um pro outro, mas o Cuba Libre não. E ele é esse coquetel bem incrustado, bem da cultura cubana. Eu gostei disso, porque era um coquetel um pouco, pra mim, assim, de sertanejão. Você vai falar, uma garrafa de coca, eu montava, era um coquetel que eu sempre montei nos lugares que eu fui, que eu pedi uma garrafa de rum, uma garrafa de coca, uns limões e montava. E você vê que faz parte da cultura coqueteleira do país. Assim, é parecido com o que é feito aqui? Sim. Esse seria o mais próximo. O que eu vejo realmente é isso. Ele não é tratado com o mesmo, talvez, com a mesma força. Você até entende, né? O coquetel cubano, mas hoje
eu trato ele com mais carinho. Mas por que ele é tão incrustado na cultura assim? Qual que é a história deles? Cara, a história dele é você pegou uma grande figura que lutou ao lado da libertação de Cuba, dos espanhóis, né? Um americano, e ele tomava rum com refrigerante de cola. E tem uma grande guerra aí, né? Se é Coca ou se é Pepsi e tal. Sim, claro. As fontes mais seguras para mim falam que é a Pepsi, tá? Por contexto histórico do que chegou, que não chegou. E por ele estar lutando pela libertação de Cuba, ficou Cuba Libre. Cuba Libre. Mas tem uma grande história que eu adoro, as histórias românticas, que você sabe que é mentira, mas que é que a gente quer acreditar. E se acaba reproduzindo e eu acho bem bacana. Que quando a Cuba foi liberta mesmo, eles foram comemorar num bar e uma pessoa sacou ali umas Coca-Cola, umas Pepsi, sei lá, que é o símbolo do capitalismo, né? Sim, do imperialismo americano. Imperialismo americano e tal. E falou, olha, agora Cuba é livre para ser o que é, cara. E tipo, eles brindavam o Cuba Livre, né? O rum com a coca e o limão e gritavam, Cuba Livre, sim, né? Com uma ironia no caso, né? Então, com essa ironia e também com essa questão de algumas pessoas acreditarem mesmo que agora tá livre, né? Então, eu gosto dessa história, assim, de você imaginar... Cara, é engraçado, né? Porque você toma um drink desse aqui, você não enxerga o peso histórico, político, cultural que tem esse coquetel. E eu falo que ele é bem incrustado na cultura, porque eu via muito nos muros escrito Fidel, graças pelas obras concedidas. Sim. E eu nunca tinha percebido, mas eu mostrei para um amigo aqui no Brasil, ele falou, eles escrevem tipo isso com ironia? Então o Cuba Libre pode ser um drink irônico para eles. É só sendo cubano para entender. Para entender mesmo, né? Mas que representa. É uma representatividade muito forte, senti isso lá. Tá. E além do La Floridita, qual outro bar clássico você visitou lá? O que famoso aqui, o La Bodeguita del Medio. Esse nome... Que a catedral seria do quê? De qual outro? Do Morrito. Do Morrito. Ali é o Morrito. E tem um quadro escrito com a letra do Hemingway. Ele tá lá na Bodeguita del Medio, que é assim... Também um bar frequentado por Hemingway. O Hemingway colocou no mapa. Ali, os bares famosos de lá, quem colocou no mapa foi o Hemingway. Certo. Queria que fosse eu agora, né? Mas foi o Hemingway. Depois de mim. E tem um quadro escrito com a letra dele, assinado por ele, que ele fala: o meu daiquiri eu tomo na Floridita e o meu morrito na Bodeguita del Medio. Acabou. Isso era o suficiente para falar, pronto, aqui é o lugar do morrito. Sim. O morrito certo é feito aqui. É o suficiente. Como é feito lá é o que guia como é feito em Cuba. Deveria ser o norte para o mundo todo. Uma das coisas da Bodeguita, e isso que é o legal da dica de conheça Cuba, muita gente falava, você vai se decepcionar com a Bodeguita del Medio. Primeiro que esse nome era maravilhoso. Quando eu aprendi a falar, La Bodeguita del Medio. Por que esse nome? La Bodeguita é o barzinho, bodega, né? De bodeguinha. Sim. Geralmente em Cuba são de esquina. E essa não, fica no meio da rua. Fica no meio. Então, La Bodeguita del Medio. Ele não é de esquina, é do meio. E quando eu fui pra lá, né? Eu tava aqui ainda, o pessoal da agência, o pessoal que já foi pra lá falou, olha, você vai se decepcionar. Lá é muito pequeno, cara. Lá não tem aquela coisa da grandiosa. E eu pensei, muito pequeno, é só aquilo. Aí eu vi uma foto, foi o único bar que eu vi vídeo e foto. E realmente, eu vi ali o pessoal tocando salsa, todo mundo apertado. Eu falava, legal, de repente tem uma vibe interessante. E mais uma vez foi um bar que eu descobri, assim, eu queria ir atrás, mas eu não olhei no mapa. Aí eu fui andando, eu tava numa igreja, tirando foto. E eu lembro, eu tenho um vídeo disso, eu rodando o celular assim, e eu vejo uma placa. E eu dou um zoom, e eu leio lá, La Bodeguita del Medio. Eu falei, nossa! Cheguei. Eu fui correndo. Aí cheguei lá, pedi um morrito, uma moça muito jovem me serviu. E legal, eu senti a primeira diferença. Diferenças já do morrito daqui para o morrito de lá, né? Não tinha as 10 folhas de hortelã. Eu ia falar isso, as hortelãs que a gente falou no começo. Foi a primeira coisa que eu percebi. Eu falei, eles colocavam o talo inteiro. E era muito hortelã. Eles pegavam um maço mesmo, assim, né? E colocavam. Eu falei, nossa, né? Será que é meio porque sai bastante? Os caras têm meio que uma preguiça? Eu fiquei na minha. Aí eu não queria, assim, nada contra. Eu acho que as pessoas jovens
elas têm bastante conhecimento, mas eu fui lá para falar com os caras dinossauro dali mesmo. Eu falei, meu, o cara que tem 70 anos de casa aqui. E eu achei a moça muito nova, cara. Eu falei, putz, eu queria... E ela tava na correria, tava na pauleira. Eu falei, eu queria trocar uma ideia, mas tudo bem, eu vou trocar ideia com ela. Mas eu queria falar com uma pessoa mais velha, né? Com uma bartender mais velha de casa. Mais experiente, né? Ou com um bartender, enfim. E o gerente chegou assim do lado, eu sem saber que é o gerente. Chegou um cara assim do meu lado e eu falei pra ele assim, quando que vem aqui os caras mais velhos de casa? Aí ele falou, é só você seguir esse corredor e subir ali que você vai... Então é o seguinte, tinha mais bar do que aquilo ali. Gente, quem tiver curiosidade de saber de Cuba, saber das coisas, de como funciona, La Bodeguita Vermelho é enorme. Não é pequena, é enorme, é grande. Talvez em área é maior do que a Floridita, assim, é enorme. Tem várias salas, vários... Você vai descobrindo por dentro, então. E não tem 1 centímetro da parede que não é escrita por turista, assim. É mesmo? Tem essa... Tem regularidade. Tem, tudo escrito. Eles vão lá, camisa de jogador de futebol. Você escreveu alguma coisa lá? Não teve espaço. Não achou, né? Eu escrevi história. Aí, porque lá eu fiz uma história. E eu subi. Os caras encantados ali. Falei, nossa, é enorme, tem adega. Quando eu cheguei no lugar, eu ouvi naquela salsa. Muitos bares em Cuba tinha isso. Você vai andando num corredor e vai ouvindo aquela salsa, vai chegando e aquela cena de filme. Sim. E eu ouvi 2 senhores mal encarados, que os cubanos, eles são hospitaleiros, mas primeiro contato, eles são meio cara fechada. Isso é ponto para os brasileiros. O brasileiro tem um sorriso fácil. Sim, já entrega de... o cubano não é muito não. O cubano fica meio... Aí eu cheguei e tava lá os dois senhores, o Jorge e o Severino. E eu sentei e aí, bom, foi aonde eu aprendi a diferença do humor do brasileiro pro cubano. Pronto. Bom, Zé, quando você vai num bar e você chega e já tem um pessoal, e você percebe que o pessoal tá meio mal encarado, o brasileiro, em geral, ele faz uma piada para quebrar o gelo. Ele chega e fala, olha, as próximas 10 rodadas por minha conta. Sim. E o pessoal ri e você senta. Né? Em Cuba não é assim, cara. Eu aprendi da pior forma possível. Eles estavam preparando, por sair muito mojito lá, eles deixaram um monte de mojito assim no balcão. Já pronto, né? Pré-pronto, com hortelã e com açúcar. E eu cheguei, e eles meio mal encarados, sou brasileiro, né? Vamos. Sim. Eu falei, são todos meus? Aí eles não falaram, eles olharam assim pra minha cara, pegaram uma cadernetinha, anotaram. Bateram no balcão, passaram pra mim e falaram, agora são. Você tá brincando? Ai, meu Deus. Aí eu olhei e falei, tá, quantos tem aqui? Aí eles falaram, 24. Nossa. 24? Põe mais 6. Eu gosto de tomar número fechado, 30. Pronto. Porque eu pensei, ao mesmo tempo que o brasileiro e tal tem um... Pô, mas quanto custa um mojito? Se eu não me engano, era $4. Assim, tá. Era muita grana. Sim, porque eu tinha levado. Só que eu tinha... E você conseguiu tomar 30 mojitos? Consegui. Eu acho que eu bati o recorde da casa pelo jeito que eu fui tratado lá. Mas eu fiquei o dia todo, tá? Tem pessoas que falam isso, eu já postei falando isso. Teve uma pessoa que me chamou no Instagram e falou, nossa, que mentira, BBB, nossa, você toma tudo isso, não é impossível. Tá, faz seu caminho, vai. Relaxa, não é Maverick à toa não, mano, aqui se garante. Mas não, fiquei o dia todo lá, foi mas fui tomar os 30 por birra. Eles não contavam com a minha astúcia, que é o quê? Eu sou reativo, né? Como qualquer pessoa de periferia, assim, eu acho que é reativo, né? Pelo menos do meio que eu vivo. E quando eles fizeram isso, assim, são todos seus, assim, eu falei, então vê aí. E eu fechei a cara pra eles. E quando eu tava tomando o quinto, o sexto, assim, eles olharam, falaram assim, acho que eles desconfiaram, esse cara pode não pagar. Sim. E eles falaram assim, você pode acertar aqui já e tal. Eu falei, não, eu vou acertar quando eu beber tudo. Aí ele, tá. Aí eu fui pegar no oitavo, assim, eu conversando, mexendo no celular, embora eu tava sem internet, mas sei lá, mexendo em foto. Eu peguei assim, aí ele segurou o copo. E ele falou assim, já acerta 10, já que... Aí depois você continua. Eu falei, cara, só vai preparando os mojitos, deixa que eu decido quando eu pago. Bem bravo, né?
Aí eu falei, pô, né? Só que a gente já tava criando uma relação. Quando a cada vez você bebe, você troca mas um você olhar. fez isso já com uma técnica pra... Que eu queria virar o jogo. Na Sim. real, eu já queria virar o jogo, assim, transformar aquilo em coisa harmoniosa de novo. Mas eu tava um pouco bravo, de verdade, e bêbado. Porque eu já tinha bebido antes em algum outro lugar. Aí eu falei pra ele o seguinte. Ele falou, não, mas você já vai acertar. Eu falei, não, tô com uma coisa aqui na mochila que vai pagar tudo isso e não vai ser com dinheiro. Se você falasse isso no Brasil em algum bar, o cara já ia levantar as mãos. Já, tudo bem. Tudo bem, Copom, Ele chegou e falou assim, o que é? Eu falei, depois que eu tomar mais 2 eu falo. E eles ficaram se olhando, assim, eu tomei mais um mojito, assim, tomei outro, isso do maior calma possível, e eu tinha uma garrafa de 51, que eu presenteei eu levei uns 5 litros de cachaças, porque é o máximo que pode levar na mala, e quando eles viram, cara, eles ficaram muito felizes. Falaram, nossa! E a gente começou a conversar, quebrou aquele, né? Porque a cultura do cubano é isso, cara, pelo que eu entendi. São fechados naturalmente. Eles são fechados, porém se você vir lá de boa, quebrar e tal. E depois... Até por uma questão política também, total, pela situação do país, total. né? Ele não sabe quem é não você. Tem muito motivo, às vezes, para dar risada todo dia, né? O turista meio que faz o que quer ali. Sim. E eles têm essa relação e tem que trabalhar muito, produzir muito também. Então assim, eu entendo. Certo. Aí quando quebrou esse gelo, a gente começou a conversar muito. Ao ponto dele chegar e falar, cara, não precisa nem pagar aí, bebe à vontade. É cara. Mesmo? E a gente trocou muito presente. Cara. A gente trocou muito presente. Dediquei, tem lá até foto no Insta, eu escrevi, presente para Jorge Severino. Que legal. Tal. E eles tentaram dar uma camisa de garçom para mim, escrita lá Bodeguita, só que não tinha lá. Aí falaram, não, quando você vier a próxima vez. Falei, claro, todo dia. Véio. E eles se impressionaram com o tanto que você conseguiu beber? Muito. Ao ponto, eles falaram assim, eu acho que é o recorde da casa, você bebe muito, cara. E foi daí que surgiu o seu nome, pra quem não assistiu o primeiro episódio, a gente tem uma pílula desse episódio. Foi ali, certo? Na verdade, foi na Floridita. Ah, sim. Foi na Floridita. Mas assim, eles já falavam assim, você bebe igual um V8, cara. Você bebe igual um V8, você bebe... Mas assim, é como eu disse, eu me preparei. O mojito é um coquetel leve. Pra quem conhece. Vamos falar do drink agora. O mojito ele é composto açúcar, hortelã. Detalhe, hortelã com o talo todo. Depois vamos falar disso, só para falar o porquê do talo e o porquê não. Sim. Então, hortelã, açúcar, rum, suco de limão e água com gás. E bastante gelo. É um drink bem refrescante, ele é bem tranquilo. Se você for beber sem pressa... o dia todo, você bebe vários, cara. Você bebe até mais de 30, tranquilo. E agora a grande, para fechar o mojito, o porquê tira o hortelã e o porquê não tira. Eu perguntei para eles, para Severino e para o Jorge. Eu falei, olha, amigos, eu tenho uma dúvida. Eu falei, lá no Brasil, a gente tira 10 folhas de hortelã e não coloca o talo. Tira 10 folhas de hortelã, boas, grandes e tal, põe no copo. E ele já perguntou, por que 10? E eu falei, não, justamente essa é a minha dúvida. Eu também não sei por quê. Ninguém nunca me respondeu isso. E ele me respondeu simplesmente. Aqui nós colocamos com talo, porque o sabor está no talo e o aroma está nas folhas. Então, eu nunca tinha ouvido isso. Assim, foi novo para mim. Eu falei, olha, interessante. Mastiguei já o cabo do hortelã, não sinto esse sabor e tal. Mas lembra que você falou da Floridita. Se lá na catedral os caras estão falando que é assim... É melhor obedecer. Isso é a liturgia da coquetelaria. Como qualquer coisa, você tem aquilo do... porque Deus quis, sabe? É porque é assim. Lógico que deve ter uns estudos mais aprofundados, coisas que eu não fiz, não me aprofundei. Mas realmente eu reproduzo aqui com o talo. Ele fica mais saboroso, sim. Isso é por questão de lógica, mais... conteúdo do botânico ali no coquetel. E a água com gás também, que aqui a gente fala muito, água com gás, clube soda, o que vai? E lá eu perguntei para eles, qual que é a água com gás que vocês usam aqui? E ele falou, a mais barata. E eu achei isso genial, falei, pronto. Faz sentido. Ele falou, mais barata. A gente quer, às vezes, gourmetizar muitas vezes alguns coquetéis. Não, porque essa água com gás aqui... Aí me fala, Zé, você vai num bar daqui, onde tem um dos Olimpos lá. Sim.
E ele vai, tira as 10 folhas, e vai lá e põe o clube soda, e vai lá e tritura o gelo e tal, e fala assim, este é um mojito. Clássico. Diga o seguinte, este é o meu mojito. Sim. Fazemos mojito nessa casa assim. E não, meu Deus, porque eu pensava, quando o cara servia assim pra mim, eu falava, nossa, esse daí é o original mesmo, foi criado assim. O que vai estar melhor, vai pior, depende muito do paladar, e não de você, não da sua foto no Insta, não de como você, de como você tem nome porque você tem uma panelinha que te divulga. Não, o que é melhor, o que é pior vai do paladar, é o cliente, o coquetel é do cliente, não é Mas seu. existe um jeito certo de fazer lá no Bodeguita del Medio, e é o que deve ser obedecido por uma questão histórica do... Sim, porque eu respeito a tradição. Sim. Dentro da coquetelaria, eu respeito os clássicos, eu respeito a tradição. Então, se eu fui lá, e lá onde fala que o mojito nasceu, foi criado e foi batizado aqui, pode não nasceu ali, mas ali se imortalizou, e você não respeita como ele é feito ali, cara, você está querendo inventar a roda, né? Você está querendo enfeitar ignorar um palhaço, uma cultura, né? Uma história muito já estabelecida, né? Então, acho que tem que ter a humildade, né? De você obedecer como é que é feito ali e trazer também um pouco mais de fato, porque imagino que, como você viu essa diferença dos coquetéis cubanos aqui, diferente de como eram feitos lá, de talvez os bartenders se abrirem para poder fazerem aqui como é feito lá e acabar popularizando a forma como é desenvolvida aqui os coquetéis. Sim. E ficar mais próximo, talvez, de como é. Exatamente. Eu acho que você sabendo como é o clássico, você deve falar, assim é feito na Bodeguita del Medio, mas o meu é assim. Sim. Agora você não pode falar o meu assim. Como é feito lá? Lá, como eu já perguntei, como é feito lá? É assim também. Sim. Não é. É com água com gás mais barato. Não é com esse clube soda de R$1.000 que você está usando. Bom, a gente falou de 3 coquetéis, então, clássicos cubanos, que é o Daiquiri, Cuba Libre e o Mojito. O que mais lá que você provou? Tem algum que você conheceu lá? Tem vários que eu conheci lá. Tá. Muitos são variações. O Manhattan, tomei lá o Cuban Manhattan. Certo. O Dry Martini, tomei o Cuban Martini. Sim. Basicamente, ele substitui a base por rum. A grande maioria dos coquetéis lá, eles substituem a base por rum. Sim. Mas teve um que me chamou a atenção. E ele faz parte da carta do meu coquetel. E também foi um dos meus apelidos que me chamavam lá. Porque eu tomava muito esse coquetel, adorei. Certo. Que é o Cubanito. Cubanito. O Cubanito. A grosso modo, ele é um Bloody Mary, substitui a base pelo rum. Tira a vodka pelo rum. Que é o rum com suco de tomate temperado, com limão, molho inglês, tabasco, pimenta do reino, e gelo, né? E o limão, óbvio. Gelo e a decoração foi... Sabor bem específico, né? Um drink bem... não é pra todos. Não é pra todos. Porque é pra quem curte mesmo. Quando eu falo não é pra todos, não é tipo, elitizado. Não é pra todos os paladares. Tem gente que não gosta da ideia de beber uma sopa num Exato, copo. isso que eu ia falar. Parece uma sopa fria. Sopa fria, alcoólica, num copo. Eu já adoro. Eu adoro. E quando eu conheci... E eu já gostava do Bloody Mary. Não é assim que eu gostei lá. Eu já gostava, trabalhei num restaurante italiano aqui, que eu aprendi a tomar suco de tomate, aprendi a tomar o Bloody Mary, fui treinando meu paladar até o ponto de gostar, de começar a apreciar e de sentir diferenças. É um coquetel que eu tomo muito, eu fecho minha noite com Bloody Mary geralmente, hoje nem tanto, mas eu sempre fechava minha noite com Bloody Mary, qualquer bar que eu já fui aí, depois pedia um Bloody Mary. E quando eu conheci o Cubanito, eu falei, peraí, tira a vodka pro rum, eu ponho o rum, acabou. Achei a fórmula secreta, perfeita. Sim. E eu trouxe pro bar, aqui essa receita, adorei. O Cubanito, então, foi uma descoberta, assim, tipo, maravilhosa. E tem a outra descoberta, né, que foi onde abriu minha mente pro que é a coquetelaria de novo, assim. Sim. Você começa a ver que você tem que se aprofundar um pouco mais, que é um drink chamado Canchanchara. Canchanchara. Como eu conheci a Canchanchara? Dá vontade de experimentar pelo... Dá, né? Canchanchara. Como eu conheci a... Difícil lembrar depois da pedida, né? Então, Trava um pouco a língua. eu já peguei, eu já adorei a sonoridade dele quando eu vi a primeira vez. Eu tava num bar, eu não quero fazer injustiça, mas eu acho que é o bar chamado Saoko. Mas eu não quero fazer injustiça, então não tenho certeza que é lá. E eu falei pro barman, bebi alguns drinks lá,
E eu falei, eu queria conhecer um drink cubano, assim, tradicional. E ele falou, né? Conhece lá Canchanchara? E eu falei, pensei que era um bar que ele tá falando. Aí ele, La Canchanchara. Eu falei, Canchanchara? Ele é um drink, é o primeiro drink cubano. Eu falei, opa, eu preciso. Mais ainda que o Cuba Libre? Mais. Ele falou, o primeiro coquetel registrado cubano. Então eu falei, eu preciso desse drink, agora. Eu lembro que eu falei pra ele, faça. E eu filmei até, eu falei, não, peraí. Vamos lá, eu tive uma pequena decepção, porque é muito simples, assim, tipo, eu tava esperando, né, sei lá, abrir um buraco no chão, começar a extrair alguma coisa, né? Basicamente, ele é uma caipirinha, vamos pôr assim, como tá nas minhas anotações, uma caipirinha, você tira o açúcar, coloca o mel, aí, dependendo do barman chato, fala, não é mel, é miel, porque é de lá. Você coloca o mel e eles usam uma aguardente deles, que seria como a nossa cachaça aqui. Eles não utilizam o rum. E eles, né? Por ser um drink clássico cubano sem rum, bem interessante, né? Porque ele veio meio que nos charcos, né? Eu comprei um livro que fala sobre a Canchanchara até, lá em Cuba mesmo, que ele foi inventado nos charcos, né? Ali durante a guerra, na Revolução mesmo cubana. E falam que é o primeiro drink documentado mesmo, tipo, esse é o drink cubano. Poxa, mas nos bares clássicos que você foi lá, você não ouviu falar sobre ele? Não, não vi. É um drink mais de rua mesmo? Bem assim, tradicional, bem tipo... Cara, como se aquela fosse... cultura falada. Bem tipo... Como se fosse aqui o Maria Mole, manja? Sim. Um chiboquinha. Você fala assim, eu tava uma chiboquinha que você ficava... O cariri com mel. Bombeirinho. Um cariri com mel. Pronto seria o cariri com mel. Eu tô com uma dor de garganta. Cariri com miel. Com miel. Cariri com mel. Cariri com miel. Aí, foi lá e tal, pediu e... Fui lá, o drink foi criado aqui nos charcos e durante a guerra da Revolução e tal. E por que antes do rum? Você até falou, antes do rum, não. Por que não utiliza o rum? Sim. Porque ali era de guerrilha, o pessoal que fazia a destilação ali porque não tinha aquela coisa de preparar o melaço para produzir o rum, igual a gente já falou no podcast lá das bases alcoólicas. Anterior. Não, ele já era mais tipo, faz ali, destila de qualquer jeito e a gente já toma. Então é aguardente, né? Certo. Todo rum é uma aguardente, toda uma cachaça é uma aguardente. Eles precisam ter alguns requisitos para ser o rum ou a cachaça. E aí o pessoal tomava ali com mel, limão para se aquecer. Imagina, você está num charco ali e falam que a Canchanchara é o nome da vegetação que eles ficavam, né? Chama no lugar Canchanchara. E falam que eles serviam antigamente no copo de barro, porque é o que eles tinham lá na guerra e tal. E agora aqui, hoje, eu não tomei nenhum copo de barro, mas falam que é uma forma clássica. Então, um barman aí que foi falar que era assim, nos vídeos aí, né? Falou da Canchanchara aí. Cara, é um drink bem primitivo até, né? Bem primitivo. Eu nunca tinha ouvido falar dele Você aqui. Você não imaginava voltar com essa... Não. E eu nunca você colocou na sua carta? Coloquei, ele tá na carta do bar aqui. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Caramba. Antes de eu ir pra lá. Quando voltei, também não. Até eu começar a falar dele. Aí, quando começou a falar? Eu fui fazer uma palestrinha na... que se for começar a pesquisar, você acha, mas de ouvir falar lá... Sim, você acha na internet, você jogar, você tudo. acha. Sim. Mas assim, eu fui na ABB, Associação Brasileira de Bartenders, fiz uma palestra lá e apresentei a Canchanchara para eles. E muitos dos bartenders, dinossaurão lá, tiveram a humildade de falar, não, nunca nem ouvi falar. Caramba, interessante. Nunca nem ouvi falar. E depois alguns bartenders estão reproduzindo eles por aí, até em vídeo. Não estou dizendo que copiaram de mim, mas estou sim. Ai, meu Deus. E é isso, assim, a Canchanchara, pra mim, que interessante. Foi o drink mesmo que marcou, assim, tipo, muito enraizado neles, assim. E muito próximo da nossa caipirinha, que eu achei legal. Então a gente fechou aí 5 coquetéis, 3 mais clássicos, 4, né? Porque o Cubanito também é um clássico, isso aqui você não, aprendeu de lá também. Eu não conhecia. E a descoberta do Canchanchara. Quer escolher algum para fazer a receita aí pra galera, pra gente fechar? Vamos fazer da Canchanchara? Vamos fazer da Canchanchara, já falou, Vamos falar da Canchanchara? Já falou tão belamente sobre ele. Porque é um drink, como eu falei, eu fui lá... Até porque você falou que é próximo da caipirinha, então acho que é até mais fácil da
da galera assimilar, né? Sim, e como a nossa proposta é a pessoa fazer em casa, né? Acho legal. E se você for bartender, eu aconselho você a dar um outro nome, porque eu acho difícil a pessoa lembrar do nome. Vai ficar tomando cubanito, porque é o nome mais fácil que eu lembro. Só toma o rum. Porque o chachara lá, não tô lembrando o nome. O Zé fala isso porque ele demorou, né? Pronto. Se aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas também. Vamos lá. Quando o Zé começou a frequentar o bar aqui, eu não tinha ele na carta ainda, né? E o Zé ficou sabendo da minha viagem de Cuba e falou, eu quero conhecer, porque assim como eu, você tem essa curiosidade, né? Sim. Não, eu quero conhecer o que você conheceu lá. E eu falei da Canchanchara, você falou, o que, o Chanchara? Eu lembro que você chamava de Chanchara, ele tomou umas 30 vezes aqui, chama de Chanchara. Então assim, como é feito aqui, como eu não tenho aguardente que eles usam lá, eu fiz um blend, né, uma mistura de cachaça e rum aqui. Para quê? Homenagear a nossa cachaça e homenagear o rum deles. Então eu faço um blend. Então ao invés de usar aguardente, eu faço esse blend. Essa é a minha grande diferença. Mas eu uso limão. Eu faço o mesmo corte que eu faço para caipirinha, que é a francesa, que é em 4 partes. Quanto é o blend que vai de cada? Eu coloco 45-45 para dar 90. Legal. Aí eu coloco o gomo para cima e coloco o mel. O miel. O mel, assim como o açúcar da caipirinha, a gosto. Né? Você coloca, se você quiser, com mais mel. Como eu não gosto de muito doce, eu faço com uma proporção de mel aí de uns 40 ml, né? 50 ml no máximo. Mas dependendo da pessoa, que eu já falar, eu gosto de um coquetel mais doce e pede o Canchanchara, eu adiciono mais mel. Amasso o limão com mel, adiciono gelo, como uma caipirinha, e sirvo num copo de caipirinha também, não num de barro, não numa vasilha de barro. Coloco o blend de cachaça e rum, misturo e está pronto para servir. Decoro ali com uma rodela de limão ou não. Eu gosto dessa coisa rústica do limão esmagado, sabe? Dos bagos do limão ali. Eu acho, pra mim, visualmente legal. Acho que a coquetelaria não tem que ser só clean. Ele tem que ter o clean, mas também tem que ter essa coisa meio fiz ali. Ele fica um sabor muito parecido com a caipirinha. Ele fica, para quem é acostumado a tomar cariri com mel ou algo com mel, vai se identificar legal. O álcool desce mais fácil, né, com mel. Tanto remédios eram feitos assim. E é um drink, para mim, maravilhoso. Com uma história bem legal, uma raiz bem legal, e aconselho vocês experimentarem, que bartenders principalmente que acompanham a gente, que tem bastante pessoas. Eu queria até agradecer o pessoal que ouve muito no Spotify, ouve tudo, a gente falando tudo isso. Eu aconselho vir aqui para a gente conversar sobre a Canchanchara, a gente trocar essa ideia. E não só sobre a Canchanchara, mas sobre toda a cultura cubana que você conseguiu extrair nessa viagem. Acho que se a gente ficasse falando aqui de tudo que você viu e aprendeu lá, daria várias e várias horas aqui de conteúdo, mas a gente quis focar nos coquetéis e acho que a gente conseguiu passar por cima dos principais. Então, e para quem quer aprender mais e saber um pouco mais dos coquetéis da história, vem aqui conhecer e falar diretamente com o Maverick, venha no bar do Maverick. Sim, e vamos fechar só um assunto, Zé, que é claro. Responsabilidade minha para com meus amigos que sempre perguntaram para mim. Sim. E quando eu decidi para Cuba, eles falavam assim, eu quero saber como é a política lá. Eu quero saber como é o socialismo. E como eu vim Tinha aqui... como não falar, né? Como eu vim de Tchê, hoje eu vou falar. Bom, gente, a minha visão, tá? Eu fiquei poucos dias, eu não posso, de forma alguma, chegar e falar, é assim, cravar. Assim como os coquetéis, que eu tomei só um e falar, o coquetel é assim. Sim. Tem que tomar muitos, né? Enfim, eu achei o seguinte, cara, vou ser mais simples, né? Eu achei um paraíso, muito mais um paraíso para a direita do que a gente polariza no Brasil, do que para a esquerda. Achei extremamente militarizado, a violência zero, você não vê uso de drogas ilícitas, eu não vi lá. Pode ter? Pode, uma pessoa me ofereceu, assim, mas você não vê no geral, você não vê morador de rua. Não estou dizendo que a esquerda adora isso, mas a direita abomina. Sim.
As pessoas fazem uma grande confusão porque a gente generalizou muito essa questão de esquerda e direita. Polarizou, né? E são conceitos mais complexos do que Total. simplesmente... Porque, na verdade, o que a gente faz? A gente chama de esquerda tais candidatos e direita tais candidatos, tais partidos e outros partidos. E para você analisar, né, se a gente fosse entrar nesse conceito de esquerda e direita, você teria que estudar, né, de onde que veio, lá no parlamento francês, que eram os que ficavam à esquerda e os à direita. Por exemplo, só um comentário. A China, por exemplo, que é um país comunista, então as pessoas veem como um país de esquerda, mas lá há uma ditadura, que é uma característica de países de direita, por ser mais conservadores. Então não é só porque há um conceito comunista aplicado que de fato todo regime lá é comunista. Ele pode ser comunista, mas nas práticas do dia a dia você tem muitas peculiaridades de direita por ser uma ditadura. Então é muito complexo falar de esquerda e direita. Principalmente então eu imagino que você num podcast de costelaria assim é quase impossível a gente falar isso como para ser embasamento para alguém. E não é nenhuma posição aqui de política nossa, só uma análise para a gente sempre ter ressalvas de falar sobre isso. Né? Calma, direitistas, calma, são uns souvenirs. E calma, esquerdistas, também não estou dizendo que não... Quando me perguntam, né, no bar, você é de direita ou de esquerda? Eu falo, sou barman, eu não posso escolher um lado. Não estou dizendo que barman não pode, enfim. Estamos aqui falando foco nos drinks. Aqui é um leve devaneio. É só para quem perguntou, para quem tem essa curiosidade, eu vou falar minha experiência empírica, o que eu vi, o que eu senti lá. Então, violência zero, isso eu admirei muito em Cuba. Muito militarizado, eu me sentia seguro. Porém, os cubanos não muito. Então, eu tenho minha visão de turista. Quando eu via uma viatura de polícia, eu ficava tranquilo. Um cubano, não. Sim. Então, assim, não tem como eu falar o que o cubano fala por mim eu me sentia seguro. Mas até eu porque sentia... o turista tem recebe você usa um outro dinheiro lá também, né? É outro tratamento. Outro tratamento. Lá circulava na época que eu fui, agora acho que já mudou, mas era 2 moedas, né? A moeda do turista e a moeda do cara, o peso cubano pro cubano e o CUC, né? O CIUC pro turista. E olha que curiosidade, cara. A última, prometo. Que depois a gente volta a falar de coqueteleiro pro resto da vida. Não, pode falar, cara. Encontro quem? Um político. É isso que eu ia falar. Você teve alguma conversa com um cunho mais político em relação... Pois estava na Floridita, filmando todo o ambiente, quando meu celular passa por um rosto conhecido. Ué. Só que eu não sabia que era. Sinceramente, só achei a pessoa conhecida, porque é uma pessoa barbuda e tal, normal. Eu falei, E eu comecei a pedir uns drinks, estava bebendo muito. Eu tomei 18 daiquiris no dia que eu fui conhecer o daiquiri e 2 caipirinhas. Então eu já estava chapado. Aí eu estava bebendo lá ainda. E eu falei em português alguma coisa, fui pedir, meu espanhol travou e eu falei em português. E uma moça virou pra mim e falou, você é brasileiro? Eu falei, sou, nossa, comecei a conversar. E eu falei pra um cara assim, cara, você é a cara de alguém que eu conheço, cara. Que deve ter estudado comigo, sabe? E a moça falou, é o Guilherme Boulos. Você encontrou o Boulos lá? Eu falei, o Guilherme Boulos? Nossa, é mesmo? Faz um certo sentido você encontrar o Boulos em Cuba, né? Cara, foi... genial. Fizeram uma montagem minha na foto, até consegui excluir na internet, que era uma foto que eu tava com ele e, tinha uma foto do Bolsonaro na camisa, mas eu não tinha, fizeram essa montagem aí. Sim. Mas não era, na verdade, eram uns kanji que tinha assim. Mas o que você tem contra o Bolsonaro? Não, brincadeira. Eu não tenho nada. Bom, ok. E ali a gente conversando, né? O Boulos, assim, não vou falar muito da persona, aqui a gente não tá pra criar polêmica. Mas ninguém a views, que é isso. Mas assim, mas o Boulos é um cara muito intelectual, assim, né? Se você quer conversar com um cara que tenha, um viés de esquerda, entre aspas, vamos dizer assim, né? Conversaria com o Boulos, porque, pelo menos dos candidatos que a gente conhece, né? Dos políticos, né? É um cara que sabe falar muito bem. Assim. O que eu posso dizer pela pouca conversa que a gente teve lá, que ele é um cara muito educado. Eu achei isso legal, embora a gente discordou várias vezes. Ele estava conversando com um bêbado, que por coincidência era eu. Eu fiz algumas piadas assim que talvez uma pessoa não aceitaria muito bem na posição dele. Eu falei, cara, pelo menos você perdeu a eleição, mas você tem palavra, né? Porque realmente você falou que se perdesse ia pra Cuba, né? E você tá aqui, né? Então, ele riu, assim, ele achou legal, muito educado. Mas não pagou sua conta.
Ah, não. Aí também já é demais, né? Eu também, ele foi querer falar de algumas coisas da minha área, de bares, de vida noturna. Mas vocês não pegaram a conta de vocês dois e dividiram igualitários, igual o comunista? É a única piada, tá? Não faço mais. Prometo. Não, ele pagou a dele, ele até foi meio que embora meio que rápido, assim. Certo. Talvez porque eu tava chatão, assim, até o momento de começar a falar muito de política. Uhum. Porque era uma oportunidade que eu acho que todo mundo quer ter. Ele não aguenta mais também, né, cara? Ou aguenta, não sei, mas porque óbvio que o pessoal vai falar isso, cara. Pensa bem, qual é o sonho de qualquer pessoa que já votou na vida? Eu encontrar meu político, assim, o político do meu país, o que pode ser que eu votei ou não, e questionar ele de forma livre, ao ponto dele não ter um segurança para me bater, de coisa assim. E lá foi assim, cara. Eu cheguei e falei, e por que isso? E por que aquilo? Né? E, tipo, um exemplo, a gente falando do Brasil em termos de prostituição no Brasil. Como que é a prostituição no Brasil? Como é a prostituição em Cuba e tal. E eu falei para ele, a grosso modo, assim, eu falei, mas você frequenta locais assim e tal? Aí ele falou, não, mas você frequenta? Ele achou que era um debate, ele achou que eu era tipo o Bolsonaro, que eu ia ficar... Eu falei, não, mas já trabalhei em vários, cara, eu sei do que eu tô falando. Sim. Mas ele é educado, ele falou, pô, você trabalhou, então realmente você deve saber o que você tá falando. Não fica, tipo, confrontando, assim, perdeu, sabe? Tipo, se bem que não é uma guerra, mas... Então eu achei ele bem educado. Não votei nele aqui para São Paulo, porque eu não voto em São Paulo, então... Nem votaria, não teria como, né? Não tem como eu votar. Encontrei ele de novo aqui, depois que a gente voltou, ele em frente ao bar, aqui no Carnaval. E ele achou que eu tava seguindo ele. Ele falou, cara, você tá me seguindo. Eu já tava em Cuba e tal. Eu falei, coincidência, meu bar é aqui e tal. Ele não subiu no bar, né? Ficou meio... Ele tava fazendo a politicagem dele de rua, entendo, faz parte. Mas é um cara que eu achei educado, é um cara que eu conversaria, atenderia de boa. A gente discorda em alguns pontos, concorda em muitos outros. Mais uma surpresa em Cuba, então. Mais uma surpresa em Cuba, encontrar o Boulos. Você não espera encontrar o Boulos. Claro. Em lugar nenhum. Você encontrei em Cuba. Um abraço, Boulos. Bom, então, Maverick, foi isso. Que legal fazer essa viagem por Cuba, com todo esse conhecimento, todo esse conteúdo sobre os coquetéis. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. E, de novo, venham aqui no bar do Maverick para conhecer mais ainda sobre a viagem dele de Cuba, aprender mais detalhes dos coquetéis. E é isso, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio, até o próximo drink. É nessa hora que...